Oi, povo querido, tudo bem com vocês? E aí, vamos aproveitar mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para falar um pouquinho da palavra de Deus? Você pode me acompanhar? Você quer me acompanhar nessa nossa jornada? Vamos lá então. Quero falar com você hoje mais um pouquinho sobre fé. E aí, qual o entendimento que nós precisamos ter, queridos? A fé precisa ser inteligente? A sua fé é inteligente? Será que nós estamos aplicando na nossa vida cristã uma fé inteligente? Queridos, vamos lá, vamos ver isso um pouquinho. Então, se você acha que esse assunto é interessante, se você sente que esse assunto pode interessar a mais pessoas, você, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas para que elas possam também conhecer um pouquinho mais e comente, queridos, para que mais pessoas se interajam e a gente possa ficar juntos nesse mesmo entendimento. E além disso, ative o sininho de notificações, queridos, para que vocês possam receber os outros vídeos que vão ser postados, tá bom? Então vamos lá! Vamos lá então, queridos, para que a gente possa entender um pouquinho mais da palavra e observar o que o Senhor tem colocado nos nossos corações no dia de hoje. Eu quero compartilhar com você o que Ele tem falado comigo e nós precisamos, queridos, entender aquilo que o Senhor fala, aquilo que estamos fazendo, se estamos praticando o sobrenatural em nossas vidas. Nós sabemos, querido, que tudo nessa vida passa, tudo nessa vida vai passar. E a Bíblia diz, queridos, que nós não devemos nos atentar para as coisas que não se veem. Nós precisamos estar cientes de que nós precisamos entender, buscar as coisas do alto, porque tudo que nós vemos vai passar. Seja qual for a situação que estivermos vivendo, vai passar, as coisas são temporais, as coisas não são eternas, queridos. E a Bíblia nos pede para que nós atentemos, prestemos atenção às coisas que são eternas. São para essas que nós devemos nos atentar, são para essas que nós devemos observar se estamos fazendo de forma que agrada ao nosso Pai. Nós temos, queridos, uma palavra muito abençoada que está escrita na palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos lá para a gente ler um pouquinho e observar aquilo que o Espírito vai falar aos nossos corações? Vamos lá. 2 Coríntios 4, capítulo 4, e o versículo é o 16. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha que coisa mais linda, que maravilha. Então, queridos, não atente para o natural na sua vida. Não atente para isso. Muitas vezes a gente vê situações que nos levam à descrença, que nos levam ao desânimo, que nos levam a situações de vontade de parar, de não continuar. Acaba fazendo com que a gente fique incrédulos, né? Diante da palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Então, queridos, eu quero fazer uma pergunta. Em quem você tem acreditado? Em quem nós temos acreditado? Nós precisamos raciocinar, refletir sobre isso. Porque a palavra de Deus diz, queridos, algumas vezes
quando o Senhor Jesus exortou aqui na terra os seus discípulos, as pessoas que o seguiam, durante o seu ministério terreno. O Senhor Jesus fez essa pergunta algumas vezes: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele exortava sobre isso, ele informava, ele orientava. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, é muito importante que a gente atente para isso, é muito importante que a gente veja isso, porque a orientação do Senhor Jesus é que ouçamos o Espírito, o que ele tem a dizer à igreja. Então, queridos, preste atenção, não é o que o médico diz à igreja, não é o que a Rede Globo diz à igreja, não é o que a novela diz à igreja, é o que o Espírito Santo diz à igreja. Isso é importante demais, é lindo. Então, queridos, abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando. Pare um pouquinho, preste atenção, observe aquilo que está sendo dito, em qualquer situação, quando é a palavra de Deus, para que você possa ouvir o que o Espírito Santo está falando. Deus tem falado muito com a igreja, queridos. Deus tem falado muito com a sua igreja, Deus tem falado muito com os seus filhos e nós precisamos ouvir. Então, se você estiver ouvindo que não foi Deus quem falou, se você estiver ouvindo a voz do mundo, a voz daqueles que não têm comunhão com o Espírito Santo, com o nosso Deus, a primeira lata de lixo que você encontrar, queridos, jogue fora essa orientação que você recebeu fora da palavra de Deus. Porque nós sabemos que o que vem de fora, o que vem do mundo, não edifica a vida de um filho de Deus. Nós temos o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Eterno, para nos orientar, para dar a orientação da sua palavra. Então, queridos, nós sabemos, sempre nós ouvimos isso, devemos caminhar por fé, devemos caminhar de forma que se manifeste na nossa vida a vontade de Deus. Nós devemos caminhar por fé e não por vista. E se nós caminhamos por fé, queridos, nós vamos atentar para as coisas que não são terrenas. Nós vamos nos atentar para as coisas que são eternas, para as coisas que nós não vemos, mas nós sabemos que é nosso, são nossas no mundo espiritual. Por isso, querido, eu falei com vocês no começo, a nossa fé precisa ser inteligente. De que forma? Por que a fé precisa ser inteligente? Porque, queridos, chega ao nosso conhecimento a vontade de Deus, a palavra de Deus, que tem tantas bênçãos, tantas coisas gloriosas para a vida do Filho de Deus. Mas muitas vezes a gente não dá atenção para isso. Então, queridos, falta inteligência. E faltando a inteligência em nós, a nossa fé vai ser, entre aspas, burra. Ela não vai ser inteligente, porque a fé inteligente é a fé que ouve a palavra de Deus, crê e pratica aquilo que está sendo dito. Isso é inteligência, queridos. Isso é inteligência espiritual e nós precisamos chegar a isso, né? A fé é para pessoas inteligentes, que sabem o que querem, sabem para onde estão indo, não se deixam parar por qualquer coisa, não desanimam por qualquer coisa. Nós, queridos, muitos dias a gente fica meio abatido, esmorecido, mas isso tem que ser temporal na nossa vida. Um pouquinho de tempo e já nos levantamos e continuamos a nossa caminhada, a nossa travessia nesta terra, porque nós não somos desse mundo, nós somos do mundo espiritual, do mundo celestial. Então nós precisamos sempre estar atentos para isso, para vivermos uma vida segundo a orientação do nosso Pai. Então, queridos, o nosso raciocínio precisa estar em funcionamento. Nosso raciocínio precisa ser observado, nós precisamos sempre observar aquilo que está escrito, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas e nós precisamos cumprir essa vontade. Então, o nosso raciocínio precisa estar alerta, atento, precisamos estar atentos quando estamos raciocinando. É de Deus ou é do mundo aquilo que está vindo ao nosso coração? Porque, queridos, o nosso raciocínio, o raciocínio humano,
não é o mesmo raciocínio de Deus. Muitas vezes você está em uma situação que para você, pela sua lógica, não tem jeito. Pela sua lógica, não vai ser diferente daquilo que você está vendo humanamente possível. O seu dinheiro não vai dar, por exemplo. Você já fez as contas. Fez as contas e não vai dar o seu dinheiro. Mas é ilógico para Deus que você, vivendo uma situação diferente daquilo que Ele tem no coração dele, para você, para mim, para nós, os filhos de Deus, é ilógico para Ele que Ele deixe a gente vivendo essa situação. Nós não podemos crer nisso, nós temos que ser inteligentes e praticar uma fé inteligente para que Deus possa fazer a sua parte nas nossas vidas. A Bíblia diz, querido, que nós somos cooperadores de Deus, como filhos amados. Nós somos cooperadores de Deus, então nós precisamos viver uma vida de acordo com aquilo que está na palavra bendita do nosso Deus. Então, queridos, seria ilógico para Deus deixar a gente numa situação que Ele já resolveu. E nós precisamos pensar numa coisa e refletirmos de forma consciente nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo para você, queridos. Se eu precisasse dar um dedo, queridos, de uma das minhas filhas ou de um dos meus netos, para que você se desse bem na vida, por exemplo, eu não daria, queridos. Eu sinto falar isso, eu não daria. Eu não sou boa o suficiente, eu creio, para fazer isso. Mesmo porque, queridos, a minha bondade estaria prejudicando uma filha minha, um filho meu. Então, se alguém precisasse de um dedo de uma das minhas filhas para que se desse bem na vida, queridos, eu sinto muito. Ela se daria mal, porque eu não daria esse dedo. Eu não daria nada que fosse faltar para o meu filho, para minha filha, para o meu neto, para o meu esposo, para fazer uma coisa que está além das minhas possibilidades. Agora me diz uma coisa, queridos. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, no seu amor, na sua bondade, Ele não deu um dedo do seu filho. Ele deu o seu filho inteirinho para nós, por nossa causa, por mim e por você. Ele deu o seu Filho amado e tudo o que ele representa. O seu sangue, todo ele, querido, em favor de nós, em favor das nossas vidas, em favor de uma vida abundante, livre de toda a seta de Satanás, de todo o poder das trevas. Isso é maravilhoso, isso é motivo para que a gente viva a gratidão em todos os momentos das nossas vidas. Isso é muito importante. Queridos, eu vou parar por aqui, esse entendimento ainda não acabou, eu quero continuar com vocês. Eu vou parar para que não fique muito grande o vídeo, para que a gente possa fazer mais um pouco de explanação sobre isso. Isso é lindo, queridos. Então, eu vou fazer uma segunda parte dessa palavra, tá bom? Não deixe de assistir, continue nesse raciocínio, continue nesse entendimento, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada e que vida de outras pessoas possam ser edificadas através da sua vida, tá bom, meus queridos? Deus abençoe e vamos para a segunda parte, tá bom? Não esqueça disso. Deus abençoe.